Olá, família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana começando do nosso Ministério Família Nele, o Ministério de Estudo da Palavra. Então eu gostaria que você já se preparasse para que a gente pudesse, eu juntamente com vocês que estão aí em casa, para a gente pudesse estar estudando mais uma parte, mais um pedaço da Palavra do Senhor, certo? Como de costume, eu peço para que vocês possam estar curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no canal da igreja, que vocês possam compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam conhecer mais da Palavra de Deus, certo? Então, antes de mais nada, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que sempre está conosco, Pai, o Senhor não nos deixa só. Pai, mais uma vez eu peço que o Senhor esteja aqui nesse estudo, o Senhor nos guie, o Senhor nos leve ao mais profundo conhecimento da Tua Palavra. E que a cada dia nós possamos ter essa vontade, Pai, de ler e conhecer mais, de entender mais, de saber mais daquilo que o Senhor deixou registrado para nós, que era aquilo que o Senhor queria que nós o conhecêssemos, Pai. Então, é isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Então, como semana passada nós estudamos a parábola do jovem rico, então hoje eu quero continuar falando sobre as parábolas. Hoje é a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Então, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Aqui é uma parábola que é muito conhecida, né? Como a parábola de semana passada, essa parábola também é muito conhecida, é a parábola do bom samaritano. Então, eu particularmente já ouvi várias e várias mensagens falando sobre esse texto. Então, eu acho que por ser conhecido, é mais fácil da gente conseguir entender e clarear algumas coisas nesse texto. Você provavelmente já deve ter percebido, se você não assistiu o vídeo de semana passada, eu convido você a assistir esse vídeo. Vai estar aqui no cardzinho aqui do nosso vídeo. Então, que você possa, se você não assistiu ainda, vai lá e assiste, porque ele é um pouco ligado ao vídeo de hoje, ao nosso estudo de hoje, que começa no versículo 26 assim: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então é a mesma pergunta que o jovem rico fez para Jesus. O jovem rico perguntou a mesma coisa: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E esse perito na lei, quando ele fala um perito na lei, quer dizer que era alguém que era muito estudioso, é aquele que estudava bastante sobre a lei.
E geralmente esses peritos da lei, esses estudiosos, eles eram conhecidos como escribas. E o que é um escriba? Escriba é aquele que escreve, exatamente. Ele escrevia toda a Torá. Então, na época de Jesus, esses escribas, esses peritos na lei, eles eram, em sua grande maioria, os fariseus. Então, você pode perceber que na maioria dos debates que Jesus teve, enquanto Jesus esteve aqui na Terra, era sempre contra os fariseus. Porque, primeiro, os fariseus eles estavam em um número maior dentro do Sinédrio, então, com certeza, eles tinham mais encontros, mais debates contra Jesus, e também porque eles eram os mais rigorosos na palavra, eles eram conhecidos como os mais ortodoxos, né? Aqueles que tentavam seguir o máximo possível da lei. Então, eu já li em um livro dizendo que os fariseus, por exemplo, quando eles iam dar o dízimo, eles sempre davam o dízimo de tudo que eles tinham, tudo. Então, se eles fossem numa loja para comprar uma roupa, uma camiseta, chega lá naquela loja, ele compra aquela camiseta, mas ele não sabe se o dono daquela loja, aquele rapaz que o vendeu, ele é dizimista, se ele tirou o dízimo daquilo ou não. Então, o que ele faz? Ele tira o dízimo do valor daquela camiseta e dá como dízimo. Então, eles eram tão rigorosos, eles eram tão, assim, bem certinhos nessa parte, que por ser tão rigorosos assim, eles colocavam um fardo muito pesado nas costas das pessoas. Aquilo que eles queriam que as pessoas seguissem tão assim, bem, sem fugir daquilo. E por ser tão rigorosos assim, eles viviam em debates, viviam tentando encontrar Jesus, viviam colocando Jesus à prova para ver como que Jesus iria responder as perguntas dele. E esse perito na lei, ele se levantou, como diz no versículo 26 e no versículo 25, e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Semana passada eu falei que essa é uma pergunta que está dentro do coração do homem. Então, geralmente todo homem, desde Adão, ele tem essa pergunta que não quer calar dentro do coração dele: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Esse perito na lei provavelmente não estava com esse questionamento. Por quê? Porque por ele ser um fariseu, ele já tinha uma plena convicção dentro do coração dele que ele era salvo, que ele era judeu, que ele seguia todas as coisas, todos os preceitos, todos os mandamentos. Então ele não tinha dentro do coração dele essa pergunta. Mas por que ele colocou Jesus, por que ele fez essa pergunta para pôr Jesus à prova? E agora a gente vai descobrir. Jesus ele responde no versículo 26. O que está escrito na lei? Essa resposta de Jesus é interessante porque Jesus já sabia que ele era um perito da lei. Então Jesus já sabia que ele conhecia profundamente a Torá, os mandamentos, os profetas, os livros poéticos. Tudo isso ele conhecia muito bem, esse perito da lei. E Jesus sabia. Então ele fala: o que está escrito na lei? Como você a lê? Essa versão que eu estou lendo é a NVI, mas tem a Almeida Revista e Corrigida, ela diz: como você a interpreta? Porque na Almeida Revista e Corrigida fala que um intérprete da lei foi ao encontro de Jesus. Então, como você a interpreta? Como você a lê? Como você a entende? Quando você lê, o que você entende? Trazendo para os nossos dias, essa é uma pergunta que eu quero deixar para você. Toda vez que você lê a palavra de Deus, como você a lê? Como você a entende? Aquele texto, ele fala com você de qual forma? Como você consegue chegar a um entendimento a partir daquele texto que você lê? Se você quiser, você pode compartilhar com a gente aí nos nossos comentários, que a gente vai estar acompanhando. Como você lê, o que você lê e como você entende, o que você faz para entender aquilo que você lê na Bíblia. Versículo 27, o perito na lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então era uma resposta padrão. Ele usou um dos mandamentos para dizer como ele lia, o que está escrito na lei e o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E 28 Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. É mais ou menos, Jesus ele trata mais ou menos esse período da lei como ele tratou aquele jovem rico.
Lembra que, se você ainda não assistiu, por favor, vai lá assistir, mas aqueles que já assistiram, eu falei semana passada que Jesus ele não deu muita atenção ao jovem rico. A mesma coisa Jesus faz com esse homem. Jesus não dá muita atenção, ele só responde aquilo que ele pergunta e acabou. Muito dificilmente Jesus estava olhando para ele ou ali, porque Jesus estava provavelmente com seus discípulos, porque Jesus nunca estava só, ele estava com seus discípulos e algumas pessoas que estavam ao redor dele. Então Jesus provavelmente não estava dando a atenção que o perito da lei provavelmente gostaria de receber. Então, e uma coisa que difere do perito da lei para o jovem rico é que em um dos versículos lá do jovem rico, Jesus diz que Jesus olha para aquele jovem e o ama. Aqui, Jesus não diz isso, que Jesus olhou para ele e o amou. Porque nós temos uma diferença entre esses dois. Mesmo que são as mesmas perguntas, as mesmas indagações, são com objetivos diferentes. Esse é o ponto central dessa nossa história. O objetivo do perito da lei não era descobrir o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Era colocar Jesus à prova. Já o do jovem rico, não. Ele tinha esse grito na alma, querendo saber o que ele poderia fazer, porque existia um vazio dentro dele que o dinheiro e as riquezas não conseguiam cobrir. Que mesmo ele cumprindo todos os mandamentos desde criança, ele não conseguia preencher esse vazio. Então as duas são a mesma pergunta, com objetivos e com intenções diferentes. Mas no versículo 29, ele fala assim, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Lembra da resposta dele no versículo 27? Que ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Daí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Ele não precisava perguntar sobre Deus porque ele sabia qual era a resposta. Como ele estava querendo colocar Jesus à prova, ele queria ver qual seria a resposta de Jesus ao falar quem seria o próximo dele. E aí Jesus, ele conta uma parábola, ele conta uma história, que é onde nós vamos entrar agora no que nós iremos estudar nessa noite, nesse momento, que diz assim. Versículo 30. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então aqui ele já pega e fala que um homem ele descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Então esse era um caminho comum que as pessoas faziam naquele tempo. Então no tempo de Jesus, as pessoas eles faziam esse caminho, por quê? Porque era mais rápido para chegar aonde você queria. De Jerusalém para Jericó, tinha Samaria ali no meio, entre Jerusalém e Jericó. Então, seria mais fácil você passar por dentro de Samaria para chegar até Jericó, que é o que os judeus não faziam. Nós já vamos explicar o porquê. Continuando, o versículo 31 diz assim: Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Então aqui já entra no nosso personagem de hoje, nosso personagem principal, que é o samaritano. Lembra que eu acabei de falar que de Jerusalém para Jericó tinha Samaria no meio e o caminho mais fácil, mais rápido e mais fácil de se chegar a Jericó era passando por dentro de Samaria? Mas os judeus não faziam isso. Por que que os judeus não faziam isso? Porque eles tinham uma rixa com os samaritanos. Eles não acreditavam que os samaritanos eles eram judeus puros, de sangue puro, sabe? Eles achavam não. Os samaritanos eles eram, sim, mestiços. Eles eram bem... Eles não eram uma linhagem bem judaica mesmo, de Israel. Eles eram misturados com outros povos ali da região. Então isso fazia com que os judeus eles fizessem um tipo de bullying, um tipo de afastamento. Eles deixavam os samaritanos bem à margem. Então os samaritanos não era tratado como se fosse um animal, alguma coisa assim bem ruim para os judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos. E por que que eles... E desde quando isso aconteceu? Desde quando o reino foi dividido lá atrás, nós já falamos isso no
nosso plano de fundo do Velho Testamento. Então, quando lá atrás, quando foi dividido o reino, lá em Salomão, quando Salomão morreu, foi dividido o reino do sul ficou com seu filho Roboão, e o reino do norte ficou com um dos generais do exército lá, que era Jeroboão. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Então ficou dividido dessa forma, 2 tribos ficou com o reino do sul, 10 tribos ficaram com o reino do norte. E no reino do norte, Jeroboão ele instituiu Samaria como capital do reino do norte, do reino de Israel. Então existia a capital Samaria, no reino do norte, e a capital no reino do sul, Jerusalém. Então é desde esse momento que começou já uma rixa, porque Roboão ele era filho de Davi, então por ser da casa de Davi, os judeus eles tinham mais apreço por ele ser considerado legítimo rei, e Jeroboão não ser considerado um rei para o reino do sul, Judá. E isso foi no decorrer de vários e vários anos, até que houve as invasões, que nós já falamos também no plano de fundo. Se você quiser, vai estar aqui no card também para você assistir o primeiro vídeo. Então fala o primeiro e o segundo vídeo, eles falam sobre isso, o final do primeiro vídeo e o restante do segundo vídeo. Eles falam sobre essa parte da divisão do reino e o que aconteceu. E dentro das invasões, Samaria, que foi o reino do norte, foi invadido pelos povos. E o que aconteceu lá dentro? A Babilônia, que invadiu, ela ficou lá dentro. As pessoas entraram, os soldados entraram e ficaram lá e viveram lá. Se casaram lá, tiveram filhos e todas aquelas coisas. Então o povo ficou misturado. Já o reino do sul não ficou misturado. Eles conseguiram segurar até o máximo, daí eles foram levados cativos. Já o reino do norte foi totalmente destruído, mas eles foram todos misturados. Quem ficou lá casou com outros povos, do qual o Deus já tinha dito que não era para se casar com outros povos. Deus tinha dito que era para os judeus se casarem entre eles mesmos. Mas houve toda essa bagunça. Então aí isso foi até nos tempos de Jesus, onde já existia todo esse preconceito com os samaritanos por eles terem toda essa história por trás deles. Então, toda vez que você vê que um judeu não falava com um samaritano, é exatamente por isso, por esse preconceito que existia do que aconteceu lá atrás, lá no passado dos samaritanos. Versículo 34. Aproximou-se, então esse samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas e derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então aqui nós temos, além do samaritano, mais 3 personagens. O sacerdote, o levita e o homem que foi assaltado, né? Que ficou quase morto lá no meio da estrada. Então o sacerdote, ele era um judeu, ele não era um samaritano. O sacerdote, ele viu uma pessoa que era judeu, que estava ali quase morto, e não teve compaixão de tentar ajudar. O sacerdote passou do outro lado e foi embora, deixou ele lá. O levita, a mesma coisa. O levita vem da tribo de Levi e ele ajudava nos trabalhos dentro do templo. Então também ele pega e olha aquilo, olha para um judeu também que era igual a ele, e mesmo assim não tenta ajudar e vai embora e deixa ele lá. Mas aí aparece o nosso samaritano, que ele não olha essa diferença por ele ser judeu, não olha todo o preconceito que o judeu tinha para com o samaritano. Ele simplesmente olha para ele e tenta o ajudar. Versículo 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. O denário era uma moeda de prata que era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, como ele deixou 2 denários, ele deixou mais ou menos 2 dias de trabalho dele para cuidado de alguém que sempre, desde o começo, desde lá do que a gente acabou de contar, que eles sempre tinham um preconceito, sempre o tratavam mal, sempre deixavam eles à margem da sociedade, nunca deixavam com que eles fizessem parte
do território todo, de Israel, das coisas que tinham para fazer, sempre era deixado à margem de tudo isso. Então ele deixou 2 dias, ele deu 2 dias de trabalho dele para que pudesse cuidar desse homem. 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o 37, já o perito da lei já sabia da resposta, já viu que Jesus foi lá na frente e tirou todos os argumentos dele, ele disse: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Então ele não disse que foi o samaritano, ele só disse aquele que exerceu misericórdia, que foi o samaritano. E Jesus olha para ele e disse: vá e faça o mesmo. Então Jesus ele conta essa história para ilustrar e para mostrar que ele se achava o bom, que ele se achava o melhor entre ali, que ele era o perito da lei, mas ele não sabia diferenciar quem era o próximo dele. Ele queria colocar Jesus à prova, mas ele mesmo não sabia quem era o próximo. Ele achava que o próximo seria um amigo dele, não necessariamente. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós não devemos fazer distinção entre as pessoas. Nós devemos sempre tentar ajudar ao máximo, exercer misericórdia, exercer generosidade, que é aquilo que eu sempre tenho dito quando eu tenho oportunidade na igreja de falar sobre os dízimos e as ofertas, nós exercermos sempre generosidade com o nosso próximo, sempre não olhar para o que as pessoas podem nos dar, e sim sempre a oferecer. É isso que Jesus tenta nos ensinar dentro dessa parábola, é isso que Jesus tenta ensinar para esse perito da lei, que ele não precisa tentar colocar Jesus à prova, que Jesus sempre está à frente dele. Jesus ele nunca é pego de surpresa. Jesus ele sempre tem uma saída, Jesus sempre tem um argumento, Jesus sempre tem um ensinamento a trazer nas nossas vidas. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, esse é o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e aprendido que nós não devemos fazer a distinção entre pessoas e sim sempre seguir a Jesus da forma como ele nos ensinou, amando ao próximo como a nós mesmos. Amém? Que Deus te abençoe.